Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez, Tová e eu, Lucielma, e é com satisfação que falamos aqui diretamente do ERME, o ERME, que é o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, situado em Santa Cruz do Capibaribe, estado de Pernambuco, que faz um trabalho de acolhimento, de amparo aos irmãos necessitados de auxílio espiritual. Nós temos médicos materiais, médicos espirituais que atendem aqui. O nosso trabalho é todo voluntário e nós estamos a postos para receber a todos que desejarem conhecer a nossa casa, sempre aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Então, sintam-se todos convidados, sejam bem-vindos. E o nosso programa Conversando sobre a Doutrina Espírita de hoje inicia com Tová fazendo o exórdio e em seguida nós vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Sim. Olá a todos. Eu farei a leitura do Evangelho no capítulo 18º, Muitos chamados e poucos os escolhidos, item 2. Aquela parábola ao qual Jesus se refere ao festim de bodas, ele diz que, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem, a dizer que convidassem toda parte. Preparei meu jantar, mandei matar os bois, e todos estão cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem a isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera
e mandou contra ele os seus exércitos, e exterminou os assassinos, e lhe queimou a cidade. Então disse-lhes os servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas aqueles que foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas tantos quantos encontrardes. E os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos que encontraram, bons e maus. A sala de bodas se encheu, e as pessoas se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando com o homem que não estava vestindo túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem túnica nupcial? O homem ficou calado. Então disse o rei à sua gente: amarra-lhe a mão e os pés e lançai às trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, portanto, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os Espíritos nos dão a seguinte explicação. O incrédulo sorri dessa parábola, que lhe parece ser pueril a ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para estar a um festim, e ainda menos que convidados levem resistência a ponto de massacrarem aqueles que foram enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, sem dúvida, imagem, mas ainda assim é necessário que se tornem não ultrapasse os limites do verossímil. Nós observamos por essas instruções que os Espíritos nos dão que nem todas as pessoas conseguem entender o convite, conseguem perceber o chamado. E aqueles que são chamados, que conseguem perceber os chamados, eles muitas vezes não se comportam como deveriam se comportar. Então nós temos duas espécies de pessoas. Aquelas que conhecem o Evangelho e não vivem o Evangelho, exigem que as outras pessoas vivam o Evangelho, mas ele não vive o Evangelho. E tem aquelas outras pessoas que sequer querem ouvir o Evangelho, ou que sequer se dão o trabalho de compreender o que é que está ali nos Evangelhos. Nós observamos pelas diversas religiões que existem. Não vai nenhuma crítica de minha parte a qualquer religião que seja, mas a Bíblia, ela deveria ser um livro da humanidade e não um livro de uma determinada religião. Mas o que é que nós vimos? Os homens adaptando o livro da humanidade à sua forma de pensar. Os homens fazendo de Deus alguém que pune, fazendo de Deus alguém que escolhe pessoas, fazendo de Deus alguém que envia exércitos para julgar e condenar pessoas, fazendo de Deus alguém que para o firmamento para que um massacre dê continuidade. Pessoas que não compreendem, porque se Moisés desceu debaixo do braço com as pedras escritas não matarás, não tinha uma vírgula, não matarás se não for teu irmão de fé. Não havia uma vírgula, era não matarás, ponto. Então, não compreendendo Jesus, não compreendendo a missão de Jesus, não compreendendo a grandiosidade de Deus e ainda muito menos compreendendo que todos, sendo filho de Deus, são assim irmãos, cada um faz uma leitura diferente e quando é chamado, vem sem estar preparado, vamos dizer assim, para aquilo que vai ser dito. Então é importante que antes de que possamos, como grandes teólogos, compreender as Escrituras, nós precisamos viver moralmente aquilo que lá está. Porque nós não podemos observar pessoas que possam dizer que bandido bom é bandido morto, quando Jesus disse que ao bandido que estava do seu lado, te digo que estarás comigo no paraíso. Talvez Jesus não tenha dito que imediatamente ele estaria com ele no paraíso, mas ele não disse, eu sou inocente e estou aqui no meio de dois bandidos. Ele não se sentiu injustiçado, ele não
criminalizou, ele não marginalizou aqueles que cometeram erros. E aí como é que nós vemos aqueles que se dizem entendedores da palavra de Deus? Eram melhor os teólogos analfabetos, aqueles que mal sabiam ler a Bíblia, mas sabiam que não podiam prejudicar o outro, sabia que não poderia invadir a lavoura alheia, sabia que se a largata comesse a lavoura alheia, a largata também comeria a lavoura dele, então ele precisaria cuidar da lavoura do outro, que não pôde ir lá botar naquele dia porque estava doente, mas ele precisava cuidar da lavoura do outro para salvar a sua própria lavoura. Que nós possamos compreender que o festim ao qual nós estamos sendo convidados é aquele festim da vivência do Evangelho. E nós precisamos estar não só vestidos do Evangelho, mas vivenciando o Evangelho. E é uma tarefa importantíssima, né, que não é fácil, mas que precisa ser iniciada, se ainda não foi, né, o quanto antes. Nós vamos tratar das questões de número 285, 286, 287 no programa de hoje. Essas questões são do livro 2º, capítulo 6º, e ainda tratam das relações de além-túmulo, para que a gente possa compreender um pouco mais, né, sobre a vida após o desencarne. Na questão de número 285, nós temos o seguinte: os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim, de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Veja que fantástico, né? Veja que interessante a gente ter a possibilidade de se reencontrar e de se reconhecer, né? E se reconhecer, inclusive, podendo entender fatos da nossa vivência aqui, né? O quão esclarecedor isso pode ser as nossas angústias além-túmulo, né? Após o nosso desencarne, aos nossos sofrimentos, né? As nossas queixas. Então, muito daquilo que a gente vivencia aqui no nosso cotidiano, muitas vezes as coisas às quais nós não damos tanta importância, né? Algumas que nós fazemos de forma automática, sem prestar muita atenção ao que isso provoca no outro, enfim. A partir do nosso desencarne, né, quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente tem tanto essa possibilidade do reconhecimento do outro, né, como também do reviver fatos, né, questões, situações que nós vivenciamos aqui. Eu sempre gosto de citar Memórias de um Suicida, né, e ao ler essa questão eu fiquei me lembrando de quando eles vão passando pelos estágios, né, e vão conseguindo primeiro lembrar do Cristo, lembrar de que eles podem pedir auxílio, né, que existe um Pai amoroso e bondoso, né, que existe uma Mãe que nos ampara e que nos acolhe sempre em seu seio. E depois vão tomando pé das situações que vivenciaram e daquilo que provocaram aos familiares e o quanto isso é decisivo, não é? No encaminhamento das suas próximas encarnações. Porque é justamente a partir desses momentos que eles vão entendendo de que determinadas atitudes que tomaram, né, o que isso provocou, por exemplo, na vida dos seus familiares, filhos, cônjuges, enfim, né, e que de repente, como se diz, né, no nosso linguajar, cai a ficha. E aí eles passam a compreender: não, mas isso aconteceu porque eu agi assim,
né? E aí eu acho que é o momento da tomada da responsabilidade, é a tomada da consciência, né? E da responsabilização de que se naquele momento se encontram numa situação difícil, de sofrimento, né? Se já passaram por tantas questões após o desencarne, a partir desse momento desse reviver, né? Desse revisitar o período em que estava encarnado e reconhecer, né, as situações que foram ocasionadas e o que aquilo provocou na vida dos outros, né, e na sua própria, inclusive levando à extinção da mesma, né. Então são possibilidades enormes de aprendizado, né, de redirecionamento. E eu falei no caso dos suicidas por lembrar muito dessa obra, por ser uma obra que me marcou fortemente, mas isso serve para qualquer um, né? Para qualquer um que, ao desencarnar, tenha essa possibilidade de reencontrar os seus, né? E de reviver muitas coisas. E a partir desse reviver, entender, né? Refletir e chegar à compreensão de que tudo aquilo que a gente faz, né, vai gerar outras situações. E aí a gente pode ter um parâmetro para entender aonde eu acertei, aonde eu errei, como eu quero vir novamente. Quais as oportunidades que eu quero ter de reparar aqueles erros que eu cometi. Sim. Dr. Ricardo pede para que eu possa lembrar de que o reconhecimento ao adentrar no plano espiritual daqueles que foram pais, daqueles que foram filhos, nós obedecemos à biologia do nosso pai e da nossa mãe, temos uma aparência física conforme a herança genética que recebemos, mas nós tivemos outros corpos, não é? Nós somos seres que tivemos inúmeras outras existências, somos filhos de Deus, por isso o nosso passado, por isso pessoas que têm talentos inatos, por isso aquelas pessoas que nunca frequentaram uma escola de arte e conhecem da mais refinada arte, aquelas pessoas que nunca foram à escola e ensinam seus filhos a mais refinada filosofia. Nós temos esse passado e por que é que nós temos o esquecimento do passado quando estamos no corpo físico e nós nos reconhecemos quando estamos no plano espiritual? Nos diz Dr. Ricardo que como a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, nós precisamos ter a consciência quando estamos na nossa pátria espiritual. Aqui, como é um complemento de aprendizado, precisamos ter acesso apenas àquilo que vai contribuir para a nossa evolução. Aquilo que não vai contribuir para a nossa evolução está naquilo que nós conhecemos como esquecimento do passado. Quando retornamos à pátria espiritual, e aí nós precisamos mudar esse paradigma do medo da morte que nós temos, porque a morte é apenas do corpo físico, nós continuamos vivos. Você deu o exemplo do Vale dos Suicidas, onde estão aqueles que abreviam a vida do corpo físico e continuam vivos no plano espiritual. Então, se nós retornamos à nossa pátria espiritual, se a maior parte dos espíritos estão em uma dimensão que não é a terceira que nós estamos, então é lícito nós dizermos que a nossa verdadeira casa é aquela dimensão onde tem a maior quantidade de espíritos e não aonde tem menor. Então, era como se nós chegássemos em uma cidade e disséssemos que naquela cidade era todo mundo enfermo, quando os enfermos que estão no hospital não representam 0,5% daquela população. Então, nós não representamos quase nada da população espiritual, nós que estamos no corpo físico, nós que estamos na carne. Então, a nossa verdadeira pátria espiritual, sendo a não vivência no corpo físico, o que significa a morte? O retorno para casa, a volta para casa. E aí nós temos esse paradigma do choro, da saudade, da incerteza do reencontro. Mas essa incerteza do reencontro, ela está muito mais na nossa falta de informação do que efetivamente uma questão real. Porque o advento do Espiritismo, ele vem pautado sendo o Consolador prometido por Jesus. Mas por que
Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, exatamente porque ele nos esclarece que ninguém morre. E a partir do momento que a gente compreende que ninguém morre, a mãezinha que perde seu filho prematuro tem a certeza do reencontro. A mãe que perde seu filho prematuramente na idade adulta também tem a certeza do reencontro. O filho que sente-se órfão após o desencarne da mãe tem a certeza do reencontro. Por isso o Consolador prometido por Jesus, porque ele nos esclarece que a nossa verdadeira casa é a pátria espiritual, que retornaremos um dia e precisamos nos reconhecer ao reencontrarmos, porque temos essa aparência hoje, mas não é a aparência que eu tinha na encarnação passada, nem será a aparência que eu terei na encarnação futura. Quem garante se não terei 2 pais caucasianos? Quem garante que não terei 2 pais africanos? Quem garante que não terei 2 pais suecos? Então precisarei obedecer à biologia daqueles que se prestaram a me ofertar um corpo físico para dar continuidade a um planejamento reencarnatório. E esses precisarão me reconhecer ao retornar, e eu precisarei reconhecer aqueles aos quais deram entrada no plano espiritual antes de mim, como os meus ancestrais, por exemplo. Do contrário, não teria objetivo útil a reencarnação. Do contrário, o nosso estado evolutivo estacionaria toda vez que estivéssemos no corpo físico ou toda vez que retornássemos ao plano espiritual. Então a nossa vida é uma continuidade, porque estamos submetidos à lei de progresso. E aí, nós temos a questão do número 286, que nos traz um questionamento sobre a alma, não é? A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. E aqui, mais uma vez, a gente também volta às condições, né, de cada espírito, né, que isso tem muito a ver com as condições de cada um. E quando eu falo de condições, eu falo de condições evolutivas, de condições psicológicas também, de entendimento, de compreensão, né, da situação. Essa brevidade, vamos dizer assim, desse reconhecimento, desse reencontro, isso tem também a ver com a forma como se dá esse desencarne, né? Quando ele muitas vezes é mais violento, é mais brusco, né? Há todo um tempo para uma adaptação, para uma compreensão, né? Para que aquele espírito, em alguns casos também, há por parte dos espíritos sentimentos de revolta, de angústia, né? De não se conformar. Não se conformar, exatamente, né? Com o desencarne. Isso tem muito a ver com aqueles que são muito apegados, né? À materialidade, a questão da vaidade, do orgulho, do apego aos bens materiais. Então, todos esses são fatores que vão influenciar, que vão interferir, né, nessa condição que esse espírito precisa ter para poder reencontrar, né? Esse reencontro também, Tová, você me corrige aí se eu estiver errada, ele também vai se dar, a princípio, com aqueles espíritos que têm condições de nos amparar, de nos acolher, né? E não necessariamente que venham, porventura, nos perturbar, porque a própria espiritualidade, né, superior, que está cuidando de tudo isso, porque nada nos acontece ao acaso, né? Há todo um planejamento, né? As coisas não acontecem assim aleatoriamente. E esses reencontros precisa haver permissões para que eles aconteçam, porque se o espírito já não está numa situação muito boa, de equilíbrio, de compreensão, obviamente que um reencontro que vá perturbá-lo ainda mais, né, deixá-lo mais desconcertado, mais desnorteado, não é interessante,
né? E a gente lembra que a gente está sendo sempre cuidado, né? E cuidado com amor, com carinho, com atenção, né? E esse entendimento desse cuidado, desse amparo, né? Dessa atenção que nos é dada, isso muito nos consola, né? Como eu gosto de dizer, aquece o nosso coração e nos dá a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, que há sempre alguém maior, né? A nos amparar, a nos proteger e a nos auxiliar em todo esse processo. Sim, é verdade. É exatamente como você colocou. A nossa vivência no plano espiritual, ela se dará sempre buscando evolução, sempre ponto positivo, ela se dará sempre marchando para o progresso, nunca para o regresso. Então, se nós temos algumas desavenças, e não por acaso, Jesus disse que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho com Ele, é porque quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós não sabemos quem irá nos receber. Será que precisamos buscar guarida na casa daquele ao qual nós humilhamos a vida inteira? Será que precisaremos da comiseração daquele ao qual nós enganamos a vida inteira? Quando nossa atenção ela é muito voltada principalmente ao nosso corpo físico, e muitas vezes o medo do envelhecer, o medo do criar as rugas, o medo do não ter mais a aparência jovial, ela está diretamente ligado a que fim exatamente? Porque eu me sinto bem ou porque eu acho que eu só serei amado e desejado se eu tiver aquele padrão de beleza? Aqui eu me proponho a essa perturbação. E quando chegar no plano espiritual, que o perispírito pode sofrer esses movimentos plásticos sem precisar passar por nenhum tipo de cirurgia. E eu não posso fazer esses movimentos porque eu estou tão impregnado dos movimentos que fiz durante o corpo físico que mentalmente a minha casa mental não permite que eu faça esses movimentos. Então é mais ou menos aquilo que nós chamamos de previdência, não é? Nós encararmos as nossas dificuldades agora e fazermos esses enfrentamentos sobre essa nova perspectiva que o Consolador prometido por Jesus nos traz, vai economizar sofrimento. É como se nós estivéssemos guardando uma reserva para utilizarmos essa reserva na velhice. E aqueles outros utilizam logo as reservas e na velhice não terão mais as reservas que são necessárias para a vida como ancião. Não é? Sim, e só lembrando que é sempre bom a gente ser previdente, né? E essa previdência não é só, né, como o Tobá nos disse, para esse momento, ela se estende, porque somos seres, né, imortais. E na questão de número 287, tem assim: como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. E aqui eu inicio com um questionamento: como, né, você espera ser recebido? Né? Como a gente espera que seja essa recepção? Que seja aquela acolhida, né, maravilhosa de alguém que é muito desejado, muito querido, né? Alguém que traz luz, que traz alegria, né? Que espalha amor. Então é assim que eu enquanto espírito espero ser recebida, ou eu quero ser recebida apenas como uma pessoa que se equivocou e que vai precisar de muita reflexão, né, para rever tudo e para se reorganizar e se reorientar. Bom,
eu entendo que a partir do momento em que a gente sabe de que haverá uma recepção, isso já é importante, porque isso significa que as coisas não acabam aqui, que a gente vai estar em um lugar e que a gente vai ter os reencontros dos quais nós falávamos na questão anterior, né? Isso já é importantíssimo e é fato, né? Mas eu ainda posso pensar nisso, né? E como a gente tem que dar um up nisso, como isso pode ser melhor? É a forma como vai ser essa recepção a mim, né? E o que é que eu levo também quando eu chego na pátria espiritual? O que é que eu levo para lá? Eu levo sentimentos de dor, eu levo sentimentos de angústia, de equívocos, de erros, né? De perversidade. Ou eu levo alegria, ou eu levo calor, né? Eu levo bons sentimentos. Como é que a gente espera que seja essa nossa recepção? Porque é do jeito que a gente planeja agora que ela vai acontecer. É a partir da forma como eu trato você, né? Como eu enxergo você. Como o Tová falou lá no início, se eu lhe enxergo como um irmão, né? Se eu lhe vejo e lhe trato como alguém que merece respeito, se eu tenho para com você aquilo que eu desejo que você tenha para comigo, com certeza essa recepção vai ser das melhores possíveis, né? Porque perfeita ela não será ainda, porque nós não estamos ainda nesse processo de atingir a perfeição. Mas, né, a forma como se dará essa recepção após o nosso desencarne tem tudo a ver com o hoje, com agora, né? É com a forma como eu me posiciono perante muitas coisas, é com a forma como eu enxergo a vida, como eu enxergo o outro. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, existem coisas muito simples e muito básicas que a gente pode fazer e que vão fazer com que nós nos tornemos cada dia espíritos mais preparados para esses reencontros, para esses momentos, né? Então, eu deixo aqui esse questionamento de como você espera que seja essa sua reflexão, essa sua recepção no plano espiritual, né, Tová? Seguindo a linha de raciocínio de Lucy pergunta como será essa nossa recepção no plano espiritual. E aí eu faço a seguinte pergunta: despojado de todos os cargos, despojado de todos os bens materiais, não tendo mais sequer a veste física, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós teremos mais pessoas que quererão estar próximos a nós ou distantes? Nossa presença agradará ou desagradará as pessoas? Nós somos pessoas que as pessoas só querem a nossa presença porque elas dependem de nós de alguma maneira, ou nós de alguma maneira constrangemos aquelas pessoas a estarem próximas a nós. Quando não tivermos mais essa ferramenta de constrangimento, quando eu não for mais patrão de ninguém, quando eu não for mais a pessoa que coloca a comida dentro de casa, quando eu não for mais aquele pai autoritário, as pessoas quererão estar próximos a mim ou distantes. Essas reflexões, elas são perturbadoras no sentido de que elas dão um indicativo do que nós precisamos melhorar, mas ao mesmo tempo elas são muito necessárias e também podem ser consoladoras, porque já a partir de agora, como disse Lucy, nós podemos iniciar esse movimento de mudança. Nós podemos iniciar esse movimento de ser aquela pessoa que quando chega alegra o ambiente, quando sai as pessoas sentem falta. Nós seremos no plano espiritual a pessoa que faz falta ou a pessoa que quando está na presença todos quererão estar longe de nós? É importante que façamos essa reflexão e que também compreendamos que o nosso retorno à pátria espiritual, ele também vai estar inversamente
proporcionalizado aquilo que nós fizemos aqui com o que temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Porque se precisamos de uma equidade de julgamento, nós que não temos tanta condição financeira, não podemos ser julgados por aqueles que têm uma quantidade de finanças mais abastadas, vamos dizer assim. Então precisa haver algo que equalize isso. E a coisa que todos têm, independente de ter dinheiro ou não, é tempo. O que fizemos do nosso tempo? Roubamos a nós mesmos? Usamos esse tempo para o nosso semelhante? É importante essas reflexões para que possamos ter uma ideia de como será o nosso retorno à pátria espiritual e passemos já a partir de agora a trabalhar nesse retorno. E é com essas palavras, né, tão bonitas de Tovar que a gente finaliza o nosso estudo de hoje, convidando a todos para a nossa prece de encerramento, que possamos fechar os nossos olhos, rogar a Maria Santíssima, nossa Mãe, tão amada e acolhedora, que esteja sempre a iluminar os nossos caminhos, a nos amparar e nos acolher nos momentos de dor e sofrimento. Auxilia-nos, Mãe querida, para que saibamos percorrer sempre o caminho do bem, seguir firmes, lutadores, para uma melhora, para um crescimento, que nós tenhamos sempre muito claro em nossas mentes aonde queremos chegar e que não possamos desistir frente aos percalços desse caminho, que sejamos luz e sejamos fortes e perseverantes, que com teu amparo e tua proteção nada pode nos causar espanto ou sofrimento. Confiando no vosso amor, no vosso amparo, agradecemos e rogamos que seja sempre dessa forma. Muita paz.